Salve, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso curso Preparação para o Barco Sacerdotal. E hoje nós vamos falar sobre orixás. O que é orixá? Isso é um tema bem polêmico na Umbanda. Por quê? Porque muita gente, por conta de suas origens de matriz africana, acabam confundindo o entendimento de orixá na Umbanda com o entendimento de orixá no Candomblé. E são coisas totalmente diferentes. A Umbanda, para que a gente compreenda, ela não nasceu dentro do culto afro. A Umbanda nasceu dentro do kardecismo por uma rejeição que houve à Umbanda, aos espíritos que se manifestam na Umbanda, e essa rejeição gerou a criação, a necessidade de um novo culto. E aí começou então a Umbanda. Ela não veio de uma vertente afro. Ela absorveu, sim, porque na Umbanda nós temos a máxima de que nenhum renegaremos. Por isso que a Umbanda tem tanta coisa assim. Às vezes, esse nenhum renegaremos, às vezes acaba se tornando uma situação muito mais prejudicial, né, para a Umbanda. Porque apesar de ser bonito, ser muito legal, não renegarmos a ninguém, acaba virando uma bagunça. Cada um põe o que quer, cada um faz o que quer e dá o fundamento que quer. Mas dentro da Umbanda existe um entendimento trazido pela espiritualidade de Umbanda. O que é a espiritualidade de Umbanda? É aqueles espíritos que se manifestam tradicionalmente na Umbanda. E que, lógico, os seus médiuns, ao migrarem para outras religiões, podem levar consigo essa bagagem, esse conhecimento, essa conexão e manifestá-los em outras vertentes, em outras religiões, em qual eles serão aceitos e trarão os fundamentos baseados naquela religião. Mas aqueles fundamentos trazidos dentro da visão da Umbanda, dentro daquilo que a Umbanda prega, daquilo que a Umbanda acredita, existe uma grande diferença de orixá entre o trabalho da Umbanda, entre a visão da Umbanda e o culto afro, os candomblés, os cultos de nação, enfim, diversos que existem. Eu não vou ficar citando aqui para não falhar com nenhum deles. Enfim, qual é a visão da Umbanda com relação ao orixá? Na Umbanda, nós acreditamos em um único Deus. Nós acreditamos em um único Deus. E é o mesmo Deus para todas as religiões. Onipotente, onipresente, onisciente, oniquerente. Aquele mesmo Deus que atua lá na igreja evangélica, lá no judaísmo, na igreja católica, no candomblé, no budismo. Para nós é o mesmo Deus. E esse Deus, esse criador, esse arquiteto do universo que arquitetou tudo que existe, que criou tudo que existe a partir de si, ele irradia energias e vibrações para nós o tempo inteiro. E essas energias e vibrações que ele irradia para nós chega de forma organizada, ordenada até cada um de nós. E nós damos nome a elas, mas nós não damos somente o nome do verbo, do fator que ele irradia. Nós damos um nome especial. Esse nome especial, ele é um nome que nós herdamos, nós trouxemos de uma das culturas que sofreu muita rejeição no Brasil, que sofre muito preconceito. E a Umbanda, ela é uma religião que costuma privilegiar aqueles que sofrem preconceito, aqueles que sofrem rejeição, aqueles que, por qualquer razão que seja, acabam sendo tratados de forma equivocada, de forma a serem rejeitados. Então a Umbanda, ela costuma acolher. Por conta disso, acolheu a cultura de matriz africana, mais especificamente a cultura Nagô-Yorubá, trazendo para a Umbanda a nomenclatura orixá. E quando nós pegamos essa irradiação que vem de Deus e nós nomeamos com os nomes de orixás. Mas isso não quer dizer que nós cultuamos aquela mesma forma do culto afro, da cultura Nagô-Yorubá. Não, nós cultuamos de uma outra forma. Por quê? Porque nós acreditamos que os orixás são as irradiações de Deus. Eles não são personificados, eles não são pessoas, eles não são ancestrais. Eles são energias de Deus que formam ali suas faixas vibratórias. E dentro dessas faixas vibratórias estão as dimensões e os reinos. Então, quando nós falamos, por exemplo, que Deus está irradiando o seu amor para a criação,
que Deus está irradiando seu amor para mim, para você, e transbordando o nosso íntimo de amor, o amor próprio, o amor pelo outro, o amor pela vida, nós damos a essa irradiação do amor o nome de Oxum. Quando nós dizemos que Deus está atuando para expandir as coisas, Ele está irradiando as suas energias expansoras para nós, nós damos a esse nome, a essa energia expansora, o nome de Oxóssi. Quando nós dizemos que Deus está colocando ordem nas coisas, ordenando as coisas, colocando cada coisa no seu lugar, nós dizemos que Deus está irradiando Ogum. Então, quando nós falamos de um orixá dentro da Umbanda, nós nos referimos a potências divinas, a poderes que irradiam a partir de Deus até toda a criação. E existem, claro, poderes que nós desconhecemos de Deus, que irradiam por outros meios, para outras dimensões, para outros lugares, outras faces de Deus que nós desconhecemos, e essas outras faces recebem outros nomes que nós também desconhecemos. Então nós entendemos que Deus, através do seu poder, da sua irradiação, ele potencializa tudo. E ao potencializar tudo, ele faz com que tenhamos a presença dessa energia que nós chamamos de orixá. Ah, tá, mas e o Ogum que eu incorporo lá na festa de Ogum? Então você está dizendo que ele não é o Ogum? Não, ele não é o Ogum. Ele é um falangeiro de Ogum, ou como nós chamamos carinhosamente dentro da minha prática, um orixá menor. Por que um orixá menor? Porque ele é um espírito extremamente evoluído, que não necessariamente é um espírito humano, ele pode ser um espírito da realidade de Oxum, do reino de Oxum, não, perdão, de Ogum. Ele pode ser um espírito do reino de Ogum, da realidade de Ogum, da vibração de Ogum, que teve um desenvolvimento paralelo, ou seja, ele não seguiu aqui o nosso rumo ancestral, ele não encarnou, e nesse meio paralelo ele chegou na elevação dele, e agora ele se manifesta na Umbanda e traz em si o poder daquele que rege o seu reino. Ele traz em si o poder da força de Deus que nós chamamos de Ogum. Então quando eu falo de Ogum, e falo de Ogum maior, né, de Ogum enquanto potência divina, ele é a ordenação de Deus. Então ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, ordenando as coisas a cada momento. Agora, quando eu falo de Ogum enquanto manifestação no terreiro, eu estou falando dos falangeiros que atuam na irradiação, na potência de Ogum. Por isso que quando você vai na festa de Ogum, e no seu terreiro também deve acontecer isso, incorporam diversos Oguns. Incorpora lá o seu Ogum Beira-Mar, seu Ogum Rompe-Mato, seu Ogum Megê, seu Ogum Iara. Mas por que eles recebem esses nomes, então? Eles recebem esses nomes justamente porque cada um deles cresceu naquele reino de Ogum, mas sob irradiação de um segundo orixá. E esse segundo orixá se cruza com a potência divina de Ogum e forma esse Ogum menor entrecruzado, ou seja, ele traz as qualidades destes Oguns. E o mesmo acontece com Oxum, Oxóssi, Oxalá, Xangô, Iemanjá, Omulu, Obaloaê, Oxumaré, acontece com todos os orixás. Eu poderia citar todos eles aqui e dizer para você que existem diversos entrecruzamentos de cada um deles, ou seja, diversas qualidades de cada um deles. Mas o orixá em si, que é o nosso objetivo da aula de hoje, ele é uma potência divina. Ele é um feixe de luz irradiado de Deus até nós o tempo todo. É um feixe luminoso que foca ali em determinada cor, né, energética. Então a gente começaria a entrar nas cores dos orixás. Ele vem em determinada frequência, nós entraríamos na vibração dos orixás. Por quê? Dentro de uma mesma irradiação divina de Deus, ele envia todos os seus poderes para nos envolver, para envolver a mim, envolver a você e envolver a cada um de nós. Isso nada tem a ver com o seu orixá de frente, com o seu orixá juntó, que também são falangeiros. Isso nada tem a ver com os orixás que você manifesta, caso você manifeste no seu terreiro, pois eles também são falangeiros. Quando nós falamos de Ogum, aquele Ogum único e exclusivo. Quando nós falamos de Oxum, aquela Oxum
única e exclusiva. Quando nós falamos de Oxalá, aquele Oxalá único e exclusivo, eles são potências divinas. Ah, mas lá no Candomblé, eu frequentava lá e ouvi dizer que o orixá foi um ancestral sim, que ele viveu, que Xangô foi o rei. Ok, como eu disse, a potência divina irradia sobre nós. E existem e podem existir pessoas que alcancem determinado grau de elevação que possam se equiparar a um celestial que é representante do orixá maior, sendo um orixá menor. Então ele pode sim ser um Xangô na vida. Todo filho de Oxóssi é um Oxóssi. Todo filho de Iemanjá é um Iemanjá. Todo filho de Xangô é um Xangô. Por quê? Porque nós recebemos a irradiação e as qualidades daquele orixá que vem para transformar e direcionar a nossa vida. Mais para frente a gente vai falar sobre os orixás de forma mais direta, mais individual, mas por enquanto era isso que eu queria trazer para você. Se você está no YouTube, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para todas as notificações e deixar um comentário aqui embaixo. Faz toda a diferença que você tenha essa interação conosco. Se você já está na plataforma, então deixe sua dúvida caso você a tenha. Se você está no YouTube e quer ir para a plataforma, aqui embaixo tem um link para você poder acessar. Tá bom? Então, nos vemos na nossa próxima aula. Um grande abraço para você. Axé.